Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Unidos pelos pensamentos, sentimentos e vontade em Cristo Jesus, iniciamos este grandioso encontro, rogando que a misericórdia divina aqui se faça presença na forma dos anjos celestiais, dos mentores amigos, dos anjos guardiões individuais de cada companheiro irmão, sejam eles encarnados ou desencarnados, e que nestes momentos deste encontro santo e sagrado possamos, amado Mestre, na individualidade de cada um de nós, encontrarmos a unicidade do amor e vivê-la em prática, sem conflitos, sem guerras, sem perturbações e agressões, apenas transformando-nos no objetivo mais puro e sagrado, na grandiosa caminhada em rumo à regeneração. Abençoe, Senhor, esta casa espírita. Acolhei encarnados e desencarnados que, de onde vieram e como vieram, possam encontrar aqui e receber a tua paz, o teu amor e vivê-la no íntimo de teu ser. Abençoai cada trabalhador de boa vontade, aprendizes de cristãos, alistam-se como voluntários de servos dos teus servos, para o aprendizado da obra cristã e a conquista do merecimento de caminhar em tuas pegadas. Que espelhemos, Senhor, a tua vontade, e que matemos em nós o homem velho, e que possamos renascer no ser novo, espiritualizado. Rogamos que tuas bênçãos sagradas se estendam aos lares, às famílias e aos familiares que aqui encontram-se, e também estes desencarnados, e também aqueles que se encontram nos lares ou em qualquer localidade distante. Envolva a todos e, sob a tônica do amor e do perdão, se faça essa comunhão de paz. Rogamos, amado Mestre, que possas abençoar o alimento que iremos tomar e servir, e que estes alimentos transformem-se também em medicamento. Abençoai as mãos de todos aqueles que de alguma forma contribuíram para que este alimento chegasse até a nós. Rogamos, amado Mestre, por este caderno de prece, por todos os nomes que aqui encontram-se, encarnados ou desencarnados, e aonde estiverem, receba a visita do teu amor. E lá, sobre as luzes abençoadas da tua misericórdia, sejam fortalecidos para vencerem as próprias fragilidades e fraquezas íntimas e buscar na religião que acreditarem, mas naquela que professar a tua verdade de amor e vida, os teus caminhos, a busca da regeneração. Abençoai as águas em cada recipiente, na necessidade de cada irmão, possam ser colocados, ó Cristo Jesus, tua sublime energia. E estas energias transformam estas simples águas em medicamento, de acordo com a necessidade, na individualidade de cada irmão. E assim, transformando-se em águas fluídas, possam os irmãos, ingerindo ou passando em suas dores ou feridas, encontrarem o alívio
a melhora e a cura do corpo físico e espiritual, pois transformam-se em águas de nosso Senhor Jesus Cristo, águas fluidificadas. Rogamos, Senhor Jesus, que tuas bênçãos se façam na colônia Santa Marta, nos hospitais, creches, asilos, presídios, orfanatos, manicômios, e onde houver um gemido, a dor, a escuridão, o mal, o erro, lá esteja a tua presença de amor e vida eterna. Rogamos, amado Mestre Jesus, pelos nossos irmãos católicos, evangélicos, judeus, muçulmanos, e todos que professarem cultos e credos diferentes e diversos do nosso. Que possamos, unidos sobre as luzes da tua verdade, viver fraternalmente na prática da caridade, caminhando como uma grande família universal em rumo à regeneração. Rogamos pelo nosso país querido, esta sublime nação, que é a pátria do Evangelho, o coração do mundo, e que o anjo Ismael possa abrir suas asas sagradas e aqui proteger e intuir, abençoar os nossos governantes sérios, para que tenham a responsabilidade de conduzir essa nação sobre a luz de Cristo Jesus. E que, amado Cristo, rogamos que teu mensageiro, o arcanjo Gabriel, possa estender sobre toda a humanidade essas bênçãos sagradas. Esse arcanjo que é teu mensageiro direto de proteção do planeta Terra. Abençoando assim, amado Jesus, principalmente os países que encontram-se em conflitos, em divisões, em brigas, em guerras, muitas delas sangrentas. Pacificai, Senhor, este planeta Terra, e que a paz há de brotar e reinar em cada coração. Rogamos, Senhor, que fique em nós, iluminando, fortalecendo para o caminho do bem, hoje e sempre. Que assim seja. Boa tarde, irmãos queridos. Sejam muito bem-vindos em nossa singela casa de amor. Templo Espírita Recanto da Paz, aonde temos como única finalidade amar, servir e perdoar. Este tríplice alicerce para dar o equilíbrio e segurança sobre as luzes da evangelização. Quando falamos evangelizar, evangelizar é buscar conhecimento. Conhecimento para transformar a nossa existência. Sair da ignorância e conquistar a nossa autonomia espiritual e individual dentro de nossos pensamentos e sentimentos. Só existe uma forma de evolução. Chama-se conhecimento. Mas só o conhecimento não basta. É necessário hábitos. O conhecimento para criar novos hábitos. Pois se o conhecimento não entrelaçar as mãos com os novos hábitos, eles transformam-se em fanatismo e uma faca que corta a própria pessoa que o tem. Nós estamos vendo países milenares. Quando olhamos, voltamos nossos olhos para o Oriente Médio,
Eu me pergunto, e acredito que grande parte das pessoas que têm a ânsia do conhecimento perguntam-se como podem povos que caminham juntos há mais de 5.000 anos em pequenos territórios inóspitos, difíceis, que enfrentam uma luta com a natureza, podem ainda estar em conflitos e guerras e quase todos falando a mesma coisa. Divergentes são só pela opinião pessoal de alguns. Mas todos eles são religiosos. Todos eles têm devoção, têm fé, mas têm conhecimento, mas ficaram aprisionados neste conhecimento porque não mudaram os hábitos. Ainda aprisionados nas mesmas concepções de 3, 4, 5.000 anos atrás. Quando lá não tinham conhecimento, ainda eram adolescentes, crianças rebeldes. Não estou falando mal dos nossos irmãos, me perdoe se alguém sentir isso. Pois, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, que iremos ler um trecho daqui a pouco, nós veremos que tudo o que acontece hoje, tirando por um exemplo lá, é uma forma de divisão, briga, ataques, destruições, também acontece dentro de nós, dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, dentro da nossa cabeça, dos nossos pensamentos. Nós estamos vivendo uma época onde a dualidade se faz com tanta intensidade que todos estão perdendo o rumo e o caminho da salvação de si mesmo. Há uma necessidade muito grande de nós fazermos introspecções e compreender o sentido da nossa vida, no aspecto individual do seu ser. Não do seu marido, não da sua esposa, não do teu pai, não da tua mãe, não do teu filho, nem da tua filha, nem da sua sogra, nem da tua nora, nem do teu amigo, nem do teu inimigo. Compreende isso? Mas na sua individualidade. O que nós vemos hoje é um grande problema de personalidade. As pessoas estão se portando como os outros a tratam, mas não como ela almeja ser. Compreende isso? Eu sofro muito sobre este aspecto, porque eu sei para onde eu vou, eu sei o que eu quero e eu tenho personalidade para defendê-la. Então, enfrento lutas diárias, horárias, por causa disso. Com as pessoas que me rodeiam. Eu quero encontrar e ser o caminho de Cristo e ser igual a Cristo. Alguns podem dizer, pretensão ser igual a Cristo.
Mas foi ele que disse isso. Foi ele que falou que nós podemos ser igual a ele ou até melhor. Está na Bíblia ou não? Está? Então eu sigo ele. Se ele disse isso, eu acredito. Agora, na trajetória e no caminho, a gente encontra diversidades, problemáticas, contradições, porque a grande parte querem viver com as bênçãos de Jesus Cristo, mas não querem viver com Jesus Cristo. A prática da caridade, do respeito, da fraternidade, da ética, do amor, de fazer da sua vida um objetivo para salvar a vida do outro, não machucar ele, o próximo, em qualquer sentido que seja. Sacrificar-se em benefício do próximo, nem que aquele próximo esteja te machucando, mas não que aquele próximo esteja atacando a personalidade de Cristo vivida por você. Aí já a coisa já muda de história. Compreende isso? Todos aqueles que vão seguir Jesus, eles são perseguidos e atacados. Porque Jesus, quando disse que ele tinha vindo, não tinha vindo trazer a paz, mas a divisão, ele disse que ele trouxe a paz, mas as pessoas interpretariam a sua mensagem de paz e iriam dividir. Usar a espada em nome dele. Não é o que estão fazendo? Não é o que muitas vezes nós fazemos? Não é o que se fazem dentro das igrejas, dentro das religiões? Quando eu ouço a prece inicial da Igreja Católica, eu fico encantado. A unicidade do Pai, do Espírito e do Filho Santo de Deus. A unidade. Olha que coisa mais linda. Você sabe o que é unidade? É ser uno. É não haver ataques um com o outro. Pode haver divergências, opiniões diferentes, mas não pode haver divisão. Pode haver opiniões divergentes para que melhore a unidade, o conhecimento. Você já pensou isso dentro do seu lar? Como o seu lar está? Dividido? Seu trabalho. Como está no teu trabalho? Está dividido? Você está dividindo a empresa com onde você trabalha, ou você está em unidade com a empresa que você trabalha? Se você estiver em unidade na empresa que você trabalha, acredite, você será muito bem sucedido. Agora, se você estiver dividindo, você sempre estará passando necessidades e trocando de empresas e de empregos e empregos. Porque ao ter uma unidade, aquele patrão seu vai progredir. Você pode até receber a ingratidão, talvez não tenha como a promoção, mas os seus valores de unidade e respeito com aquela empresa será reconhecido por outrens. E você ganhará, então, uma autoridade também para ser patrão. Logo, logo você vai ser dono de empresa. E nós, brasileiros, nós gostamos de ser donos de empresas. O Brasil é campeão em dono de empresa. Você começa a trabalhar numa empresa, logo você olha assim e fala, vou montar um igual. Ainda não teve experiência e não teve nenhuma unicidade com aquela empresa. A problemática é que as empresas no Brasil falem até 14 anos. Por quê? As que duram mais é 14 anos. Porque não tem unidade, foi por interesse, foi por divisão. E assim são as relações também sociais.
os relacionamentos conjugais, separam-se antes de inteirar 2 anos. Mas muitos continuam morando juntos. Conheci um casal, na verdade conheci foi o marido, e ele já estava 23 anos morando com a esposa na mesma casa, mas não conversava com ela. Os dois dividiram a casa. Não que fizeram paredes, não. Mas fizeram uma cozinha dupla, uma sala dupla, e quando um estava usando, o outro não entrava, e não dava nem bom dia um para o outro. Haviam dividido, mas não separados. Isso é ser feliz? Você já imaginou uma coisa dessa por 23 anos? Eu não imagino nem por 23 segundos, né? Imagina 23 anos. Você já imaginou você conviver ou estar perto de uma pessoa e você não direcionar um bom dia a ela? Ou não fazer uma brincadeira, um elogio? Ou até mesmo aquelas mentiras falsas, né? Você sabe o que é mentira falsa? Você olha para a pessoa e fala, isso, mas você está feinha hoje, né? Mas você está falando assim, você está linda hoje, né? Aí depois você solta a verdade, fala, nossa, você está maravilhosa hoje, né? Mas você tem que ficar em silêncio, amargando ali, dentro de você, aquela divisão. Então isso está acontecendo no mundo. Está acontecendo nos países, nos continentes, está acontecendo em nosso país, está acontecendo nos estados, está acontecendo nos nossos governantes, está acontecendo em nossa cidade, está acontecendo em nosso lar. Você tem uma casa junto com 3 irmãos, são 4. E aí vocês começam a brigar por aquela casa. Alguém tem a casa? Não. Vocês só terão a briga. Isso eu vi já fortunas homéricas se perderem. Teve um companheiro que fez um tratamento aqui, que eles brigavam tanto na família, dividindo pelos bens, que ele perdeu mais de 100 imóveis em 12 anos de brigas, divisões familiares por causa da herança. Porque foram invadindo, caducando, entrando para a dívida ativa, gente invadia, entrava, morava, pagava aluguel, pagava água, energia, IPTU, passou de 6 anos, requeria uso capião, fala, só tiro se você me der outra casa, mas essa é minha. Acabou. Perdeu. Mais de 100 imóveis. Se a gente pegar um imóvel mais baratinho dos baratinhos hoje, se a gente falar assim, 100 mil reais, então perdeu 1 milhão aí na brincadeira. Assim, né? Mas tem imóvel muito mais caro do que 100 mil. Por causa de quê? Divisão. Divisão. Então hoje eu chamo você para fazer uma autoanálise. O que você está dividindo na sua vida? Quando muita gente fala assim, eu divido o amor. Não, o amor não é dividido. Se você tem amor, você não distribui a metade do seu amor. Não. Você entrega o amor em totalidade. E quando você entrega um amor em totalidade, o que acontece com você? Você recebe a mesma proporção de amor na sua individualidade. Então, você tinha um pouco de amor, agora você distribuiu o amor, deu amor, você tem muito amor. Porque o amor é a única substância no universo que quanto mais você dá, mais você tem, mais você recebe. E mais gratifica-se, e melhor fica a vida sua e daqueles que vivem ao seu redor. Então eu te chamo hoje a uma autorreflexão, porque estamos caminhando para uma grande divisão planetária. Sabe o que é divisão planetária?
os bons dos maus, os bodes das ovelhas, os justos dos injustos, a verdade da hipocrisia. Não religião, não, tem nada a ver com religião. Estamos falando de verdades. Estamos caminhando para esta realidade. E cada um deva ter a consciência de si mesmo em que ele está fazendo a sua divisão da verdade, da fé, da realidade. Mas antes de entrar nessa divisão da Bíblia, vamos falar aqui do Livro dos Espíritos, falando do retorno à vida corporal. Quando estamos no mundo dos espíritos e preparamos-nos para reencarnar, todos nós fizemos isso. Antes nós vimos o retorno para a vida espiritual, para o momento que todos nós vamos fazer isso. Desencarnar. Morrer. Segundo alguns. Mas como não existe morte, nós falamos sair da carne. Deixar este corpo carnal e retornar para a vida espiritual com aquilo que nós somos, espíritos eternos. Se um espírito se encontra bastante feliz numa condição mediana entre os espíritos errantes, do lado de lá, da qual não tem ambição de se elevar, poderia prolongar esse estado indefinidamente? Pode um espírito lá dizer, olha, eu não quero ir para a terra não, lá a coisa está feia, a briga, as guerras, eu já falei muitas vezes, eu não quero ir para a terra não, eu vou ficar aqui porque aqui está bom para mim. Ele pode fazer isso indefinidamente, ou por séculos, para a eternidade? Ele diz, não. Indefinidamente, não. O progresso é uma necessidade que o espírito experimenta, cedo ou tarde. Todos devem elevar-se, é seu destino. Então agora nós temos um destino, caminhar para a regeneração. Ou nós caminhemos mudando em nós a nossa condição de natureza, ou a natureza vai expulgar-nos para outra região, aonde estaremos em condições mais difíceis. É da lei de Deus o progresso. Se você estacionar, você está retroagindo, você está retardando, você sofrerá as consequências. Assim também é o espírito. A união da alma com tal ou tal corpo é predestinada ou é apenas no último momento que se faz a escolha? Quando um espírito vai nascer na condição de seu filho, essa alma já é predestinada ou o espírito é escolhido para habitar aquele corpo que está formando no ventre da mãe no momento que vai nascer? Ele diz, o espírito é sempre designado antes. Não existe acaso. Existe um planejamento grandioso de Deus. O espírito, escolhendo a prova que deve suportar, pede a encarnação. Ora, Deus que tudo sabe e tudo vê, sabe e vê antecipadamente que tal alma se unirá a tal corpo. Então aquele espírito vem de se formar em uma família já predestinada pelas provações e necessidade de evolução, naquele âmbito familiar que ele vai nascer. Pode ser parente daquela família? Pode, mas também pode não ser. Pode ser um espírito extremamente diferente ou desconhecido para aquele pai, para aquela mãe. Mas que precisam fazer ali a unificação e não a divisão. E geralmente acontece o quê? Divide a família, não é? Principalmente quando são espíritos antagônicos. O pai é relegado para o canto, a mãe se gruda no filho, ou a filha se gruda no pai, e assim faz uma divisão familiar. É um grande erro. Aí cria-se problemas sérios no futuro,
né? Lá os famosos complexos de Édipo e outros complexos mais que nem lembro o nome. São aquelas posses de pai sobre filho, de filho sobre mãe, de mãe sobre filho, de pai sobre filho e de filha sobre pai. É como se a filha quisesse ali ser dona do pai, ou o pai ser dono da filha, ou a mãe dono do filho e assim por diante. E aí perdem-se, dividem-se, ao invés de unirem-se, dividem-se, pois não vivem a unicidade do respeito e da verdade nos valores da maternidade e da paternidade. Está cada dia mais acontecendo isso no planeta Terra. O Japão passa por sérios problemas. Nós aqui não posso, nem digo, né? Porque existe uma divisão tão grande que nós vemos as meninas, as mulheres, as moças, as adolescentes, 14, 15, 16, 17 anos, indo trabalhar. Levanta 5 horas da manhã e passa nos pontos de ônibus. Você vai ver 5, 6, 7 mulheres e muitas vezes você não vai ver nenhum homem. Você vai ver mulheres de 15, 16, 17 anos, adolescentes, indo trabalhar. E você vai ver mulheres de 50, 60, 70 anos indo trabalhar. E você sai às 9 horas, ou às 2 horas, 4 horas da tarde, você vai ver os barbudos soltando raia, brincando de bola, ou sentado nas mesas dos botecos ou na porta das casas conversando. A quem culpar isso, então? Aos pais, que dividiram a família, que fizeram a divisão para o pior. E agora você imagina os filhos destes filhos, como serão? Você sabe como serão? Dificilmente terão filhos. Ou se tiver filhos, não os assumirão, porque eles não tiveram responsabilidade, porque eles vão pegar responsabilidade. Sabe o que é um filho? Um filho é você se entregar a ele de corpo e alma o resto da tua vida. Sabe o que é integrar? Ser ele é não ser conivente, mas fazer aquela alma evoluir. Mesmo distante, ele continua sendo seu filho. E você não mudar para conquistar o amor dele, mas educar para evoluir. Isso chama evolução da humanidade. Ensinar tudo a ele de bom e tudo aquilo de ruim que estiver em você, você corrige para não ser exemplo para ele. Isso é ser pai. Isso é ensinar. E o Japão hoje passa e vai passar por problemas sérios nesse aspecto, porque hoje, no Japão, até 40 anos de idade, existe, em média, de 10 a 15% dos japoneses que estão sem trabalhar. Porque os pais decidiram que seus filhos iam sofrer demais se trabalhassem. E deram tudo a eles. E esses filhos hoje são dependentes de pai. Então, os filhos de 40 anos, e os pais têm quantos? Na casa dos 60 para 70 anos, né? Então, logo, já não tem forças para trabalhar. E no Japão aposenta-se mais tarde. Não aposenta tão novo quanto no Brasil. Então a coisa está ficando séria. Então em 2050, Japão não será um país de idosos e velhinhos. Porque aquela geração não quis ter filho. Está acontecendo no nosso país. As mulheres hoje querem ter filho? Não, por que elas não querem ter filho? Porque elas sabem que se elas tiverem filho, quem vai cuidar? São elas.
dificilmente o pai vai participar da criação, da educação, né? Da criação até às vezes sim, né? O espírito tem o direito de escolher o corpo no qual vai encarnar ou somente o gênero de vida que lhe deve servir de prova? Pode também escolher o corpo, porque as imperfeições desse corpo são para ele provas que ajudam o seu progresso. Se vence os obstáculos que nele encontra, mas a escolha não depende sempre dele, ele pode pedir. Então, quando nós vamos encarnar, se tivermos merecimento, nós pedimos determinada forma do nosso corpo. E se tivermos merecimento, Deus nos oferece essa forma. Tem um caso interessante, se não me engano, eu não lembro o nome do livro, me desculpa, na seara de André Luiz. Para não soltar um nome confuso aqui, eu prefiro não falar. E uma pessoa vai reencarnar, uma mulher vai reencarnar, e quando ela pede para ver como será a forma física dela do futuro, né, aquele planejamento, hoje isso é muito fácil de fazer, né? Se pega as suas fotos de criança e consegue aí então fazer uma simulação como será quando você estiver já na fase adulta ou na terceira idade, né? Então faz essa simulação. E fizeram a simulação como ela seria. Ela disse, nossa, eu serei linda demais, não quero não. Tem jeito aí de entortar, colocar uma perninha mais curta, né, uma carinha mais feia? Foi porque eu fui muito linda nas últimas 2 encarnações e fali e fui parar nos umbrais. E aí, como ela tinha merecimento, aí deu uma entortadinha na perna, né, tal, para ela ter um acidente ali, algum problema congênito de nascimento ou um acidente, né, na fase da infância, para poder dar arrumar uma feiurinha para ela, né? Muita gente então pede isso. Possivelmente eu devo ter pedido, né? Falei, não, ia sair bonito demais, falei, dá uma estragada aí. Aí Deus levou a sério e estragou demais, né? Poderia o espírito, no último momento, recusar o corpo escolhido por ele? Se o recusasse, pode, né? Mas se recusar, sofrerá sempre mais do que aquele que não entrou, que não tentou nenhuma prova. Olha, nós temos que entender o seguinte, você é livre. Você tem direito de fazer o que você quiser, você pode escolher o que você quiser. Deus não te impõe nada. Só que ele tem uma lei que te impulsiona para ela. Então, se Deus diz assim, olha, não beba, você pode beber o tanto que você quiser. Só que vai ter um problema, a hora que, com o passar do tempo, a lei de Deus, que é imutável, vai interferir. Como? Ocasionando aquilo que conserta todo mundo, que chama dor. Então, aquele ato de beber ocasionará a dificuldade de viver com o passar do tempo. Deus diz, Jesus disse, Deus disse, ame, perdoe. Você diz, eu não quero amar. Deus vai interferir? Não. Você está livre. Não ame. Mas chegará um momento que a falta do amor vai ocasionar em você a vontade até de viver. A vida perderá a graça. E terá uma angústia na alma, tristeza, chora por tudo e por todos, por nada. E você vai entender que você desistiu porque você quis. Aí eu disse, vou voltar a amar, é melhor para mim. E aí você escolhe de novo voltar a amar. Então você pode desistir de tudo que você quiser, só que quando você desistir, você sofrerá a consequência. E a proporção da consequência será o tamanho da decisão que você fez.
E o tempo que você escolheu para viver aquela decisão, distante das leis de Deus. Porque você dividiu. Você não entrou em unicidade com Deus, você dividiu, você separou Deus de você e você ficou na individualidade do ego. E você afastou a divindade de Deus de você. Você está compreendendo? Tudo aquilo que divide, diminui. Enfraquece. Enfraquece. Você quer ver uma coisa bacana que você pode dividir, que enfraquece? A sua dor. Seu problema. Se você confia em uma pessoa, chegue na pessoa e conta o seu problema. A hora que você terminar de contar, escolhe uma pessoa de confiança. Se não tem, pode contar para mim. Por isso nós temos a conversa fraterna. Porque dividindo comigo, está dividindo com Jesus, porque eu vou colocar no altar do coração de Jesus o seu problema. Para isso serve esta casa espírita, para isso que serve os líderes religiosos, os coordenadores religiosos. Para isso que serve a religião. Aliás, para isso que teria que servir a religião, porque as religiões hoje não estão servindo para isso mais. Nós estamos vendo aí um líder religioso pedindo 100 milhões de reais, porque está passando dificuldade financeira. Não era ele que teria que estar dando o dinheiro para os fiéis, não era ele que deveria estar ajudando os fiéis, agora os fiéis no seu parco salário, nas suas dificuldades, tem que dar 100 milhões. Você já imaginou que ia pedir 100 milhões? Recentemente, num velório, uma filha pedindo para um líder, quase que eu falei de novo, um líder, que é de outra religião agora, orar, fazer ali a extrema unção, a entrega do corpo, do espírito, o corpo para a terra, tornar-se pó, o espírito retornar para a casa do Pai. O líder religioso pediu R$1.500 para fazer uma prece. Que unicidade é essa que eu não estou entendendo, então? Que fé é essa? E os fiéis ainda continuam buscando essas mesmas igrejas, empresas religiosas? Eu não compreendo isso. Aonde está a mudança de hábito? Onde está a verdade? Busqueis a verdade vos libertará. Onde está a evolução? Então, quando olhamos para o Oriente Médio, nós não precisamos assustar. Porque estamos fazendo aqui, se nós não estamos jogando bomba na casa, no país vizinho, nós estamos jogando a bomba da mentira, da ignorância, da falsidade sobre o outro. E sobre nós também, da falta de viver a verdade, a fé, a realidade. Poderia acontecer que uma criança que deveria nascer não encontrasse espírito que quisesse encarnar nela? Deus aí proveria. A criança, desde que deva nascer viável, está sempre predestinada a ter uma alma. Nada é criada sem finalidade. Então não existe nenhum nascimento que não tenha ali um espírito. Nenhum. Se não houver espírito, é apenas matéria, massa, uma massa uniforme. Olha a carta sublime que manda aos Coríntios. Paulo. Cristo está dividido? Ele manda a carta perguntando assim: Cristo está dividido? Se Cristo não é dividido e não está dividido, o que é que Cristo falou? Eu e o Pai somos um. Então ele dividiu com o Pai? Ele mudou a opinião, ele mudou a personalidade, ele viveu outra personalidade ou não aquela. Ele fala: eu não faço a minha vontade, mas faço a vontade do meu Pai, porque eu e o Pai somos apenas um. E muita gente interpretou que Cristo é Deus, que Deus é Cristo. Não, Cristo é o Filho de Deus, você é filho de Deus, eu sou filho de Deus, nós somos irmãos e somos irmãos de Jesus Cristo.
Ele é o irmão maior que veio para mostrar-nos o caminho. Então Paulo inicia assim: Cristo está dividido? Não, não está dividido. Eu lhes peço, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, mantenham-se de acordo um com os outros, para que não hajam divisões. Olha, eu nunca vi uma tão oportunidade como essa de buscar este ensinamento de Paulo. Antes de Paulo encontrar com Jesus na entrada de Damasco, ele era Saulo, ele estava dividido na fé. Ele estava dividido porque ele usava a fé e também as escrituras sagradas. Usava as escrituras sagradas para perseguir os cristãos. Cristão estes que era irmão dele, mas só professava outra fé, tinha outra crença religiosa. Isso é divisão, Deus não é o mesmo. Isso está acontecendo na nossa casa, no nosso lar. Você e seu irmão não é filho do mesmo pai, da mesma mãe? E se não é filho do mesmo pai, da mesma mãe, ou se é só de um, ou só de outro, não importa. Vocês são irmãos. Na codificação do DNA, tem ali a irmandade, tem a conexão. E hoje a família está dividida. Porque perdeu o sentido de quê? Família. Perdeu o sentido de quê? Respeito. Verdade. Perdeu o sentido da verdade. As religiões perderam o sentido da verdade. Os cristãos perderam o sentido da verdade. Fala-se em Cristo, mas não pratica aquilo que Cristo pediu. Paulo mandou essa carta para as igrejas do Corinto, porque estavam divididos, estavam brigando entre si. E ele continua: sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Olha, eu coordeno esta casa espírita há 20 anos. Eu tenho a forma de pensar em Cristo. Aqueles que não pensaram como eu não conseguem conviver junto nessa fraternidade do amor, nesta casa. Porque eu e Cristo e o Espiritismo queremos pensar da mesma forma, no mesmo caminho. Quer ver o que disse? Ele diz assim, ó. Antes, Paulo, num prólogo, diz assim: Paulo, ei Saulo, apóstolo de Jesus Cristo por vontade e chamado de Deus. Você sabe por que eu estou aqui? Por vontade minha e por chamado de Deus. Deus me chamou. Então eu tenho uma obrigação, eu tenho dever. E eu aceitei de ter a personalidade em Cristo e cobrar de todos aqueles que ultrapassaram aquele portão para dentro de buscar a Cristo. Já vieram de todas as formas de tentações financeiras, fortunas, sexuais, guerras, brigas, zombarias, agressões, modificações do culto e credo religioso para atrair multidão. Nada disso me seduz. Por quê? Porque não posso largar a personalidade de Cristo, porque Ele me chamou e eu aceitei. Então eu fiz uma unidade com Cristo. Paulo está dizendo aqui: eu, Paulo, apóstolo de Jesus, por vontade e chamada de Deus. Me compreende? Por vontade própria. E porque Deus chamou ele. Então ele foi decapitado. Cortaram sua cabeça, ele foi crucificado.
Mas ele não modificou a sua fé e a sua unidade com Cristo. Disseram a ele: muda. Você não precisa largar Cristo, só fala diferente. Só muda a forma de falar. Insere o que nós queremos que você fale. Não fizeram isso na pandemia? Não fizeram isso? Ó, fecha a sua casa. Eu falei: eu não tenho casa. É a casa de Cristo, eu não posso fechar a casa dos outros. Eu não posso ir lá na sua casa e fechar a porta da sua casa, posso? Não posso. Ligaram: olha, vão aí, vai te dar multa de 5.000 todas as vezes que você abrir. Falei: que eu perco tudo que tenho, mas eu não fecharei. Vão te prender. Eles podem prender meu corpo, mas não podem prender minha fé. Está compreendendo? E falei para nossos trabalhadores: quem quiser fica, quem não quiser não precisa vir, não vai ser desligado, não vai ter falta, não vai ter nada. Porque eu sigo Cristo. Está aqui Paulo falando. Não pode haver divisão na sua fé. Se você está dividido dentro de você, você é meia pessoa e não sabe para onde vai. Você chega, está indo em um caminho, você fala: vou num caminho. Chega lá na frente, aquele caminho abre em um Y, em uma bifurcação. Você fala: eu não sei para onde vou. Aí você senta lá e fica parado, não sabe para onde vai. Você desistiu de caminhar. Meus irmãos, ele fala: sejam estreitamente unidos no mesmo espírito e no mesmo modo de pensar. Meus irmãos, alguns da casa de Cloé me informaram que entre vocês existem brigas. Eu me explico. É que uns dizem: eu sou de Paulo, e outros: eu sou de Apolo, e outros mais: eu sou de Pedro, outros mais: eu sou de Cristo. Será que Cristo está dividido? Será que Paulo foi crucificado em favor de vocês? Está compreendendo isso? Quantos falam: eu sou disso, eu sou daquilo? Nós estamos vendo aí até time de futebol. Você é quem? Eu sou Flamengo. Eu sou Botafogo. Eu sou Vila, sou Goiás. Então você é Vila, é? Então eu vou acabar com você. Só porque o outro veste de vermelho e ele de verde. Tem um bairro onde eu passo numa avenida lá e está no muro estampado: não entre de vermelho. Eu não vou entrar nem de branco, quanto mais de vermelho. Por que eu vou entrar? Está parecendo a faixa de Gaza? Qual a lógica disso? A pessoa proibir um outro, ou vai agredi-lo se ele entrar com a cor. Esses dias agora, sobraram algumas sacolas de verduras e eu fui distribuir no domingo de manhã. E aí, eu bati na porta de uma casa muito simples, eu escutei um homem, aí tinha uma criancinha lá, e eu disse: ô minha criancinha, sua mãe ou seu papaizinho está aí? Tá, chama um dos dois, por favor. E ela olhou para mim e foi lá dentro chamar, e o pai já gritou lá: eu não vou atender ninguém não, quem é que vem me importunar num domingo de manhã? E saiu lá na porta com a cara muito feia. Aí eu disse respeitosamente: meu bom amigo, eu vim aqui em nome de Jesus e gostaria de te ofertar uma sacola de verduras. Ele mudou inteiramente. E eu olhei na cara dele, no rosto dele, na face dele, estava transtornado. Possivelmente havia bebido a noite inteira. Ele gritou à mulher e mandou ela vir. Ela já veio com a latinha de cerveja na mão. Ela estava possuída também a noite inteira. Estava ali com aquela cara vermelha de quem já estava com a pressão alta, alterada. Eu pensei: meu Pai do céu, isso serve de um exemplo muito grande para que a gente não faça divisão na vida e nem expulse aquilo que ainda a gente não sabe o que é. Quantas vezes a gente pré-julga uma coisa, e deixei lá, não só uma sacola de verdura, mas uma prece em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi uma grande experiência para a minha vida.
eu divido com vocês. São momentos estranhos na nossa vida. São momentos difíceis, são momentos que pessoas não têm personalidades. São momentos onde cada um está expressando as emoções do momento. Se está calor, expressa, se está frio, se alguém chama ele de bonito, se alguém chama de feio. Não é? Hoje, às vezes, você não pode nem olhar para uma pessoa ou estar olhando na direção dela, que a pessoa já te pergunta: por que você está me olhando? Por que você está olhando? Você não está nem vendo a pessoa muitas vezes. São momentos, então, que nós estamos tendo dificuldade dentro das nossas casas, dentro dos nossos lares, dentro da nossa família, onde há uma divisão muito profunda. Agora estejam preparados, porque aqueles que estiverem divididos serão separados, já estão separados. Eles já estão separados. Separarão de corpos, separarão de objetivos. Compreende? Mas aqueles que encontrarem no caminho de Jesus Cristo a unicidade, esses caminharão para a regeneração e para a prosperidade. Você está dividido? Pergunte para você. Você tem dúvida como se portar religiosamente? Não há necessidade de você fazer uma autocobrança. Ou catalogar-se como um religioso e determinar atitudes materiais que é contra as leis naturais do Criador. Ontem, um jovem irmão em estado de depressão mandou muitos áudios para mim, desde ontem até ontem. Um jovem, bonito, rico, formado, e ele disse: já terminei com a minha namorada, resolvi, agora estou sofrendo demais e não vou fazer sexo até eu casar. Eu pensei, ele casar vai ser fácil, porque ele é muito bonito, não é? Agora, fazer uma união, casar é fácil. Homem e mulher, hoje, você tromba aí na rua, não é? E outras coisas mais também. Agora, fazer uma união de família é difícil. E ele se autopunindo por causa disso. Porque fez situações aberrativas no passado, orgias, agora está se autopunindo para não ter. Está agredindo sua Constituição. Eu aconselhei, cuidado com o fanatismo. Cuidado em prometer ou autopunir-se com aquilo que você não consegue cumprir. Então nós temos que entender que nós estamos na Terra, temos necessidades físicas. Temos necessidade física. Não divide a sua natureza humana com a sua natureza espiritual. Vocês são um. O seu espírito está nessa carne. A carne precisa de algo. O seu espírito precisa de algo. Não adianta você, por causa de uma crença religiosa ou de algum líder religioso, você agredir a natureza de Deus. Assim como levaram questionando Jesus sobre a indissolubilidade do casamento. Disse que não podia separar, não podia ter divórcio, não podia um homem largar sua mulher, que seria pecado, devolver sua mulher. Jesus disse, o Pai fez homem e mulher, e desde que um homem e mulher une nas leis naturais de Deus, esses não se separam. Agora, se eles não estão no caminho de Deus, esses já estão divididos. Compreende aí? Uma família que não está no mesmo caminho, ela já está separada. Assim como aquele casal que morava 23 anos, e a mulher era líder de uma religião, e ele buscava outras religiões. E quando, no começo, começaram as crises e brigas, ele foi e chamou essas religiões descendentes afro e fizeram um trabalho de união dentro da sala da casa dele. Uniu, não é? Uniu. Pelos laços do ódio. E aí não conseguiram separar. E nem juntar. Ficaram lá aprisionados porque por aquela magia
que foi feito dentro da casa dele. Enquanto a mulher estava para uma igreja, ele levou outra condição materializada para fazer aquele trabalho. Olha o preço que pagou. Nós atendemos, socorremos, e ele e a esposa voltaram a conversar. Daí para frente eu não sei mais nada, também sem descrição minha perguntar, né? Mas voltaram a conversar e ter uma vida dentro do lar como irmãos. Daí para frente voltou a ser marido e mulher, não sei. Porque foi desmanchada aquela energia negativa da macumba, da magia, e evangelizado sobre a luz da verdade, para que não houvesse divisão, mas apenas união. Se você tem mágoa de alguém, você está dividido. Se você tem raiva de alguém, você está dividido. Se seu lar, você está pensando de uma forma, seu marido do outro, vocês estão divididos. O abismo está aumentando. Você já viu com aquelas rachaduras que a parede vai cair? Ela começa já grande e cai? Não. Ela começa pequenininha. Aí ela vai abrindo. Uma para cada lado. Isto é seu lar. Se você e o seu cônjuge estiverem divididos. Podem ter opiniões diferentes e frequentar religiões diferentes. Compreende isso? Mas não pode haver a guerra e a divisão, porque Cristo é o mesmo. Pode haver uma forma de professar religiosa. Eu quero orar ajoelhado. Eu oro em pé. Eu oro sentado. Eu oro deitado. Eu gosto de vou fazer trabalhos da caridade. Eu gosto de ficar só rezando, louvando. Isso não é divisão. Isso são formas de expressões religiosas. Agora, você não vai para essa religião. Se você for, você vai morrer, você vai bater o carro, você vai adoecer. Essa religião é do inferno. Quantos falam isso do Espiritismo? Sem nunca ter entrado, ou fala por fanatismo, porque não está ligado com Jesus, porque Jesus disse: amai os vossos inimigos. Amai os vossos inimigos. Se assim nós não estamos fazendo, nós estamos divididos. Gostaria então que você refletisse. O que está dividindo sua vida? Deixe de dividir. Porque quanto mais você dividir, mais o abismo vai aumentar no futuro. Pode ter certeza. Sofrerá consequências muito ruins. Tenta encontrar dentro de você o equilíbrio entre as leis naturais do Criador. Por que você às vezes está dividido com teu pai? Por que às vezes você está dividido com seu cônjuge? Por opiniões diferentes. Só por causa disso? Por causa de orgulho? Ou por causa de hábitos que você não quer mudar, que já não serve para você, mas na condição do seu lar, de sua família? Está compreendendo isso? Pensa. Não tenha vergonha de mudar, não tenha vergonha de ceder. Não tenha vergonha de ceder. Você sabe qual é o maior? É o que cede. Sem abandonar os preceitos de Jesus Cristo, se você fez com ele a sua unidade. Compreende? Você fez com Cristo a unidade? Então é ele que você vai seguir. Porque chegará um momento que vai haver a separação. Porque Jesus disse: abandonar pai, mãe, filhos, trabalho, negócio a fazeres, por aqueles que quererão seguir os meus passos. Você está dividido, não vai largar nada disso? Será a parábola do jovem rico, que baixou a cabeça e voltou para trás e não seguiu Jesus. Jesus ofereceu para ele a vida eterna e a perfeição. Vende tudo que tem, dá aos pobres, vem, segue-me, ele disse. Não. Eu quero te seguir, mas eu quero estar com tudo que é meu. Ou seja, ele queria estar dividido. Ele estava dividido
entre Cristo e o dinheiro. Nós não precisamos vender tudo que nós temos e seguir Jesus. Eu não vendi nada meu para seguir Jesus. Compreende? E sigo Jesus. Cristo fez aquilo tentando-o, mostrando para ele que ele não estava pronto. E que se ele quisesse, ele poderia estar. Mas ele preferiu voltar para seus bens. E continuar a louvar, mas não personificar a religiosidade. Compreende isso? E isso é simples, porque hoje a humanidade oferece mais de 35 mil formas de religiões diversas. Ah, eu não quero parar de usar droga. Você vai lá para aquela que usa o Epadu, enche a cara. Vai lá para os xamãs e faz fumar aquelas washuas, como é que chama aquilo lá? Nunca dou conta de falar aquela palavra. Você fuma lá, você fica doidão. Não, é a forma de expressão. Aí vai para aquela que, usa o chá de cogumelo e você fica doidão. Aí por diante. Tem religiões diversas. Vai para lá para algumas afros descendentes que põem as garrafas de maracujá, charutão, aquela coisa. Gosta de comer comida crua, carne crua, tem lá aquelas farofas com pimenta e tal, aquelas coisas todas, e com a garrafona de maracujá de lado. São formas de religiões divididas. Não existe a unicidade com Deus nem com Cristo. Não estou falando mal delas, me perdoe. Estamos explicando a Bíblia Sagrada. Amém? Obrigado, Senhor, por essa tarde magnífica. Por teu amor que nos consola, por tua força, Senhor, que nos ampara. Por esta casa que nos acolhe. Que retornemos ao nosso lar fortalecido pela paz e essa sua misericórdia. Iluminai, Senhor, todos aqueles que estiverem ligados a nós, encarnados ou desencarnados. Que a paz reine em nossas decisões. Em tuas mãos nossas vidas entregamos, sob a luz do amor e do Evangelho oramos. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas ofensas. Ensina-nos a perdoar a quem nos tem ofendido. Não nos deixes entregues às tentações e liberte-nos, ó Senhor, da prática de todo mal. Cubra-nos com teu manto, amado Jesus, e esteja em nós hoje e sempre. Que Deus seja louvado e que assim seja. Agradeço a presença de todos. Peço a Jesus Cristo que acompanhe-os de retorno ao lar. Peço perdão se alguma palavra que foi dita ofendeu ou feriu o seu coração. E que a paz more eternamente em nossa alma. Fiquem com Deus.